Amém? A partir do capítulo 1, a partir do capítulo 2 em diante. Assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que nascerem serão filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do seu mais vergonhoso adultério. Afastar-se de mim, Senhor, apegar-se à idolatria. Então ele obedeceu, foi e casou com Gomer, filha de Deblaim. Ela engravidou, deu à luz a um filho de Oséias. E em seguida o Senhor ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome de Jezreel ou Jezrael. Algumas traduções falam diferente. Deus espalha a nação, porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Esaú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino do norte, isto é, Israel. E quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha. E o Senhor ordenou a Oséias: dá o nome à menina de Loruama, não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel, a ponto de não conceder perdão. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e os salvarei por intermédio de Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada, ou por intermédio de guerra, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Depois de haver desmamado sua filha Loruama, Gomer teve mais um filho. Então o Senhor ordenou: dê-lhe o nome de Lo-Amim, não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou seu Deus. Amém? Somente até aí. Quando o pastor pediu para trazer uma palavra hoje, eu tinha duas mensagens. E orando, o Senhor me confirmou no louvor, louvado pelas meninas aqui hoje. Caia fogo do céu. Essa foi uma forma que eu pedi para o Senhor me confirmar a palavra que Ele queria que eu trouxesse. Porque trazer algo para a igreja não pode ser da minha vontade. Tem que ser algo da parte do Senhor. Então pedi para que Ele trouxesse a mim o que o Senhor queria passar e transmitir. Porque nessa palavra, se nós formos olhar aos olhos carnais, fala de uma mulher prostituta que adulterava. Mas o Senhor, Ele usou essa forma de vida para nos mostrar algo bem maior. Porque a prostituição dentro da Bíblia não significa somente uma mulher com um homem ou um homem com a mulher. Significa muito mais além. A prostituição, aqui neste momento aqui, o Senhor falava do seu povo, do povo escolhido por Deus, do povo de Israel, que se afastou mais uma vez. Esse povo se afastou. Porque nessa época, esse povo de Deus, eles viviam um tempo de muita bonância, de muita riqueza. E Oséias também era. Só que quando o Senhor chamou esse jovem, porque ele foi chamado ainda jovem, o Senhor chamou e falou com ele, ele falou assim de prontamente que iria fazer o que o Senhor queria. Mas ele não esperava que esse começo de servir ao Senhor seria de uma forma tão difícil aos olhos carnais, aos olhos humanos. Porque naquela terra existia muita gente que tinha se desviado do amor do Senhor,
tinha se desviado dos propósitos que o Senhor queria para aquele povo. Israel do Senhor, a casa do Senhor. Como o Senhor falava, a minha noiva. E assim o fez. Esse povo se desviou com muitos outros deuses. Esse povo deixou-se levar por muitas coisas passageiras. Essa mulher, quando ela foi vista por Oséias, ela não acreditou que esse homem, um servo do Senhor, iria tomá-la. Porque quando ele falou que ia ter ela como esposa, ela não acreditou. Ninguém iria acreditar que um homem, naquela idade, um homem bem de vida, bem de situação, iria ter que deixar tudo para casar com uma prostituta e fazer conforme a vontade do Senhor. Ninguém ali ia acreditar. E nem pouco ele também acreditou. Então, até isso ele perguntou, mas Senhor, será que é isso mesmo? Eu vou começar por aqui? Porque ele começaria a ser julgado. Ele começaria a ser apontado. Esse começou o chamado desse homem, mas ele começou já numa luta muito grande. Porque ele já começou sendo julgado. Porque por muitas vezes nós viemos para a igreja, no nosso primeiro amor, nós não somos julgados. Nós não somos apontados. E nós amamos incondicionalmente. E nós queremos fazer muitas coisas, querendo que o Senhor possa receber e que os homens também recebam. E Oséias também pensou que talvez seria assim a vida dele. Mas o Senhor ordenou para que esse homem pegasse essa mulher, prostituta, mulher de muitos homens, e casasse com ela. E assim ele o fez. Ele obedeceu. Ele casou. Mas essa mulher era uma mulher de olhos altivos. Olhos que não eram firmes. Olhos que eram passageiros. Olhos que deixavam ser enganados. Olhos que deixavam ser inudibriados. E por muitas vezes ela foi, porque ela visava algo que esse homem, ele teve que deixar de ter, que era a sua riqueza. E então, esses amantes dessa mulher, começou a dar para ela o que esse homem tinha deixado de dar. E assim, eles prosseguiram. Mas essa mulher, ela se prostituiu por muitas vezes. Por muitas vezes ela deixou ser levada. E até assim mesmo ela falava para esse homem, mas você não me dá, e eles me dão a alegria de ter joias, a alegria de ter algo que eu quero. Tudo o meu azeite vem de lá, as minhas joias vêm de lá, o meu trigo vem de lá, a minha cevada vem de lá, e você não me dá. E ele, no silêncio, por muitas vezes questionou ao Senhor. Senhor, será que é isso mesmo que tu queres de mim? Com essa mulher, todos me olham e vê que eu estou vivendo isso. O Senhor fez e falou para ele, continua com essa mulher. Por muitas vezes essa mulher deixava esse homem, cumprindo o chamado dele, e ia estar com outros homens. E Oséias, ele foi chamado para fazer algo muito difícil. Porque ele foi chamado para falar a palavra do Senhor, de trazer corrigimento. Trazer algo para esse povo, a se achegar a esse Deus novamente. A esse chamado do Senhor. De outrora era o chamado. De outrora esse povo estava ali firmado nas palavras que eram faladas. E esse povo se afastou. Porém, ele chegava diante desse povo e ele não passava a mão diante do pecado de ninguém. Ele falava o que o Senhor queria. Ele falava que esse povo ia perecer, que essa bonança ia se acabar. E muitas vezes esse povo chegou até ele e falou, mas como vai se acabar se nós estamos vivendo o mais bom dos tempos? O mais bonoso de todos os tempos nós estamos vivendo hoje. Como que você tem coragem de falar, Oséias, para nós que estamos tendo tudo hoje que nós temos? Que tempo ruim é esse que vai chegar? Muitos não acreditaram. Muitos não acreditavam naquele homem que tinha pegado uma prostituta como esposa. E com ela tinha tido 3 filhos. E por esses 3 filhos o Senhor colocou diante desse povo algo
por intermédio desse nome. Às vezes nós pensamos que o Senhor mudou o nome várias vezes na Bíblia. Ele mudou o nome dos discípulos, Ele mudou o nome de cidade, Ele mudou o nome de várias outras coisas. E aqui não foi diferente. Ele mudou os 3 nomes dos filhos de Oséias, para falar do que o Senhor ia trazer a esse povo. Mas esse povo não acreditava. Como acreditar em um homem que só trazia nas suas palavras desgraça para esse povo ouvir? Como que uma pessoa que está vivendo numa bonança, numa coisa boa, começa a escutar da parte do Senhor que isso tudo vai se acabar, que isso tudo vai se cessar, que o Senhor vai vir, que o seu jugo ele é pesado? Quem iria acreditar? Ainda mais naquela época. Ainda mais desse homem que tinha tomado essa mulher por esposa. Então ninguém acreditava. Poucos davam crédito a esse homem. Mas esse homem o fez. Ela saía para se prostituir e ele saía para suas pregações. Ele saía para falar, até mesmo com uma pessoa ele falava. Até mesmo com uma pessoa ele falava do que o Senhor queria. Muitas vezes, gente, às vezes Deus nos entrega algo para fazer, ou nos entrega algo para falar, e nós às vezes começamos a ter um temor, um medo que vem algo da carne. Não sou diferente de vocês, eu sinto isso. Eu confesso que por muitas vezes, quando a gente é chamado para fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu questiono é: será que eu sou capaz? Senhor, será que é isso que o Senhor quer de mim? E o pastor ainda me chamou até a atenção um dia, e louvado seja Deus por isso, porque ele falou: quando eu falar, porque vem da direção do Senhor. Amém. Porque quando o nosso Pai espiritual, dentro das nossas igrejas, fala, pode ser o que for, mas vem dele, vem do Senhor. E aí às vezes muitas pessoas conseguem entender isso numa luta, porque às vezes não é obediente a essa palavra, porque às vezes a correção ela não é bem vista, porque por muitas vezes aquela que estava lá na janela, ela não queria ver a grandiosidade da arca passando. Ela não queria, ela estava na janela. Muitas vezes nós olhamos as pessoas em cima do altar, os nossos pastores, com as mãos erguidas pelas nossas vidas, e muitas vezes nós deixamos de chegar e pegar nas mãos deles e levantar para ajudar que essas mãos continuem erguidas pelas nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar isso. Nós somos falhos. E não adianta nós falar que nós enxergamos, porque muitas vezes a carne ela fala muito mais alto. E quando tudo na sua casa está muito bem, você deixa de pegar na mão desse pastor e carregar o que tem que ser carregado dentro de uma igreja. Mas talvez você pare para pensar: mas deixa para lá, tem muita gente vai fazer isso aí. Mas o Senhor mandou você. Muitas vezes o Senhor mandou você fazer. Muitas vezes o Senhor mandou você fazer na sua simplicidade, de pegar na mão do irmão e falar: o Senhor te ama. Muitas vezes o Senhor mandou você falar para o seu irmão: o Senhor ele é contigo, eu não posso fazer nada da parte do Senhor, mas o que eu posso fazer é somente descer meu joelho no chão pela sua vida. Mas o Senhor ele é capaz de todas as coisas. E esse homem, era isso que ele via. Por mais que esse chamado dele, às vezes, doía ele. Um homem ser traído. Um homem, muitas vezes, ser chegado. Muitas vezes, muitas pessoas chegavam e falavam: sua mulher está assim. A sua mulher está assim. A chegar a tão ponto que um desses homens que tomava essa mulher, ele viu no direito de colocar ela à venda, como uma mercadoria qualquer. Porque naquela época esse pecado era pecado para ser matado apedrejada. Era isso que tinha que ter sido feito. Ela valia menos que um escravo naquela época. Era isso que essa mulher valia. Nada, simplesmente nada para um homem.
Porque aquele povo era muito religioso. E além da religiosidade, eles ainda se tomaram outros deuses para si. E esqueceram de Israel, do povo escolhido pelas mãos do Senhor. Quantas vezes nós esquecemos que somos escolhidos pelas mãos do Senhor? Quantas vezes nós esquecemos que somos levantados pela misericórdia do Senhor? Porque nós não somos bonzinhos, nós não valemos nada, mas pela misericórdia do Senhor nós não somos consumidos. É somente por ela. E assim mesmo nós escutamos a palavra do Senhor, nós estudamos a palavra do Senhor e ainda assim mesmo nós endurecemos o nosso coração diante do que o Senhor quer para nós. Porque por muitas vezes não é fácil o que o Senhor quer para nossas vidas. Mas se você não tiver que passar por isso, você não é merecedor do reino. E quem somos nós para que nós possamos saber a dor que aquele homem que desceu à terra, ele pisou sobre essa terra. Como nós podemos saber quão grande foi o que ele sofreu? Essa mulher, ela foi colocada à venda. E quando Oséias descobriu que a sua esposa estava sendo à venda, pensa bem. A sua esposa estava sendo vendida. É a sua esposa, ela não tinha o direito de ser vendida. Mas o homem que a mantinha, o homem que tinha ela como sua propriedade, porque ele tinha. Porque quando é coabitada, diante da palavra, faz parte. Por isso que quando você casa, você se torna uma carne. Você se torna um. Você não é mais dois. Você se torna um. E essa mulher, ela foi colocada à venda. E esse homem foi de encontro a essa mulher. De encontro àquele lugar que estava sendo vendida. E ele a recuperou. E esse homem a comprou a sua esposa. Gente, eu analisando essa história, eu imaginei como o Senhor, Ele é grande nos seus propósitos. Como que um homem que já era casado ia pegar uma sua mulher prostituta e ia comprá-la, sendo que já era de direito dele. E ela deitava com todos os tipos de homem, mas ele teve compaixão dela, por intermédio de Deus, porque se fosse da carne dele, ele não faria. Ele não faria. Mas ele foi obediente à palavra do Senhor, porque o Senhor vai e a resgata. E isso ele o fez. Ele comprou a sua esposa e falou: eu te amarei o resto da minha vida. Esse é o Deus que compadece da minha vida e da sua vida, da minha causa e da sua causa, independente do que ela for, independente de qual for o seu pecado, porque pecado é pecado e não interessa qual que é. Mas esse é o Deus misericordioso que teve compaixão. Mas Ele não privou Oséias de passar por isso, porque essa foi uma história que ele viu que tinha que colocar. Porque essa mulher, ela é simbolizada como Israel do Senhor. E ela é vista como a igreja do Senhor. É a minha igreja que está se prostituindo. Porque por muitas vezes nós olhamos as coisas lá de fora e nós deixamos levar. Muitas vezes nós deixamos nos acometer de coisas que às vezes nós não queremos, mas nós fazemos. Como Paulo fala: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu pratico. E pratico todos os dias. Esse é eu, esse é você. Esse somos nós. E louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor, porque Ele tem compaixão da minha vida e da sua. E nós não somos consumidos, porque Ele é misericordioso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que quando nós estamos aqui, nós estamos louvando a Ele, adorando a Ele pelo que Ele é. Nós adoramos Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá.
Nós precisamos entender. Não deixar nos levar pelos ventos que estão soprando lá fora. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia em nosso meio. Não estou falando de povo lá fora, não. Estou falando do povo de crente, o povo de Deus. Tudo pode. Tudo não tem nada a ver. Eu posso, o que é que tem? Ah, mas às vezes isso não tem nada a ver. Gente, misericórdia, cuidado que não tem nada a ver. A mesma boca que louva, que prega, que canta, que prega lá fora, está fazendo algo que não é da vontade do Senhor. Eu não consigo entender. A mesma boca, o mesmo tocador que toca em cima do altar, tocando para o mundo. Eu não consigo entender. Mas isso é de cada um, isso é da minha parte. Eu não sei, cada um vê de uma forma. Eu não consigo entender a mesma boca que prega Jesus Cristo, mas prega lá fora outra coisa, e vive outra coisa. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser espelhos. Ou então você vai olhar para esse espelho todos os dias e ver que você não é nada. Eu não consigo entender que muitas coisas nós hoje estamos deixando nos levar. Às vezes são poucas coisas. Às vezes são pequenas coisas que nós estamos deixando nos acometer, a nos encher. Porque o mais principal não está enchendo, que tem que ser a palavra do Senhor. Então eu falo para muita gente escuta eu falar. Eu olho pela vida de Jesus. Quem foi Jesus? Ele falaria isso? Ele ia fazer isso? Ele teria esse tipo de atitude? Ele iria em tal lugar? Ele estaria em tal coisa? Aí eu começo a refletir. Mas muitas pessoas não entendem a grandeza desse Deus. Porque deixa entrar na sua vida pessoal o não tem nada a ver. E então, o mal que eu não quero cometer, esse eu pratico todo dia. E enquanto nós não entendermos que a palavra do Senhor ela é para ser vivida, mas aí você me fala, ninguém consegue viver as coisas da Bíblia na íntegra, 100%. Eu não sou hipócrita, eu sei disso. Mas o mais importante é o que você está fazendo para se direcionar a isso. Se o que você está escutando, se o que você está se alimentando, está deixando que isso te transforme. Porque uma pessoa que ela é falada, ministrada todos os dias na palavra do Senhor, se ela não tem transformação de vida, ela não conhece a Jesus. Ela não conhece o Espírito Santo do Senhor. Porque a pessoa, quando ela conhece esse Deus, a primeira coisa na vida dela é transformação de vida. É transformação de atitude. É transformação no seu falar. É transformação de tudo. Mesmo que você não dê conta. Mas você está tentando o seu dia a dia. Eu não vou fazer mais isso porque o Senhor não vai se agradar de mim. E essa é uma ilustração, uma história que o Senhor viu para falar que esse Israel estava se prostituindo e que ele iria vir e que tudo iria se acabar, que ele ia deixar que sua mão pesasse sobre aquele povo. E ele fez, mas aí ele teve compaixão. Ele teve compaixão porque ele é misericordioso. Ele ilustrou, ele usou a vida desses dois personagens. Eu não vou entrar na teologia da palavra, porque ela é muito grande. Eu quero trazer uma ilustração simples de entender. Porque do jeito que o Senhor falou para Oséias fazer, essa somos nós. Como o pastor tem costume de falar, os 4 cantos dessa parede, ele não tem poder. Mas nós somos a igreja do Senhor.
Somos nós, a igreja do Senhor, que estamos aqui cultuando a Ele. Porque esse é o nosso dever, cultuar Ele, não vir receber da parte dEle. Receber são consequências da sua vida íntegra diante do Senhor. São consequências do que você faz diante do Senhor. Ele vai te abençoar, Ele vai te responder, Ele vai te entregar, Ele vai fazer conforme a sua vontade. Talvez não, mas Ele vai fazer o que é melhor para você. Porque muitas vezes nós queremos do nosso. Nós queremos, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o Senhor quer algo melhor para nossas vidas. Não podemos, gente, deixarmos nos levar pelo que estão sendo dito aí fora aí. Vemos alguns movimentos por aí que falam de Deus, que levam a palavra de Deus, que isso de Deus, que lá de Deus. Mas, infelizmente, a palavra do Senhor fala também, você pregou em meu nome, você louvou em meu nome, você curou em meu nome, você levou, você fez em meu nome. E Ele vai te falar, afastai de mim, pois eu não te conheço, porque não é pela sua obra. A obra que nós fazemos diante do Senhor são consequências de uma vida de maturidade diante de Deus. Porque Ele já te convenceu pelo amor dEle, pela santidade que já está na sua vida. Ele te fala e você obedece. Muitas vezes é assim. Aí muitas pessoas pensam, não é. Então vai para a palavra, não sou eu, não é as minhas palavras que falam, é a palavra do Senhor. Porque quem é convertido sabe o que o Senhor quer para a vida dele. E o id, que no original é indo, tem que ser cumprido em nossas vidas. Mas não é que você precisa indo muito longe, não. O indo pode ir lá pertinho da sua casa, o indo pode ir lá no seu serviço, o indo pode ir lá na sua escola, o indo pode ser ali na porta da igreja para um visitante, o indo pode ser numa visita que você faz, o indo pode ser em qualquer lugar que você estiver. E o Senhor, Ele nos mostra todos os dias a sua misericórdia. Essa mulher, ela foi comprada novamente pelo seu marido, com cevada e com as moedas. Ela foi comprada com isso. E com que nós fomos comprados? O que foi que nos comprou? Foi o sangue do Senhor Jesus, lá na cruz. E eu e você, nós jamais vamos entender qual é esse amor desse Deus para com nossas vidas. Porque Ele entregou o seu filho, o seu único filho, por amor da nossa vida, pessoas falhas e pecadoras, mas Ele se entregou e nós fomos comprados. Eu jamais saberia o preço que foi pago naquela cruz. Eu jamais vou saber. Porque quando eu olho para aquela cruz, eu vejo um Senhor que se entregou pela minha vida, mesmo eu não sendo merecedora. Quando eu olho para aquela cruz que foi derramado o seu sangue, quando eu olho para aquela chaga do Senhor, eu consigo compreender? Não consigo compreender. Por que Ele teve que sofrer tanto por nós? E às vezes pouca coisa te endurece o coração, e você não voa porque está isso e está aquilo. Você consegue compreender o que Ele viveu? Subindo, sendo pregado, sendo humilhado, sendo deixado pelos seus, porque Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eu não consigo entender quão grande esse amor misericordioso do Senhor para com as nossas vidas. Eu não consigo compreender.
E muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e não conseguimos entender o que ele está vivendo. E até julgamos. Julgamos sim. Somos falhos a esse ponto de julgar. E não é que é errado, não. É porque isso é carnal. É porque isso vem da carne mesmo. E eu não consigo compreender porque que ele teve que morrer por mim. Eu trago para a minha vida. Ele foi pago, ele foi comprado com alto preço. E nós negligenciamos o chamado que ele tem para nossas vidas, muitas vezes. Porque alguns títulos, algumas posições nos tira disso. Eu não vou fazer isso não. Eu fazer isso? Vou aqui, eu quietinho aqui. Faz quem quiser lá. Eu sou assim, eu não posso fazer porque eu tenho que ficar aqui. Ele desceu à terra. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele mudou os seus nomes. Ele levou o meu pecado e o seu na cruz. E ele não olhou para nenhum julgando. Mas ele não passou a mão na cabeça de pecado de ninguém também. Lembra da prostituta? Lembra da prostituta que foi acusada de adultério outrora? Ele simplesmente agachou e escreveu. Sabe lá o que ele escreveu lá? Não interessa. Não interessa. Interessa que eu e você, nós somos salvos, somos libertos por Ele. Por Ele. Por intermédio dEle. Não é por homem nenhum. Como o Senhor, como o pastor até nos ensina, não é por homem. Não é por ninguém, não é pelo melhor pregador. Não é pela melhor pregadora, não é pelo melhor evento, não é por nada disso. É pelo sangue dele. Foi o sangue dele que te comprou. Foi o sangue do Senhor que te comprou. E eu ainda não consigo enxergar a grandeza desse amor para com a minha vida e com a sua. Só Ele sabe. E só Ele sabe a porção dobrada que Ele tem que dar em cada vida. Só Ele sabe o seu particular no seu quarto de guerra com Ele. Ninguém sabe. Uma irmã falou comigo outro dia e falou assim: mas eu tenho vergonha, eu fico assim meio acanhada de pular, de gritar. Falei assim: minha filha, Deus mandou. Grita, pula, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida íntima com o Senhor Jesus. Ninguém vai te levar para o céu a não ser o Senhor. Aí às vezes as pessoas falam assim: nós não somos espirituais. Que não somos o que espirituais? Somos até demais. Só somos acanhados de deixar o que o Senhor quer. Muitas vezes nós nos prendemos naquilo ali e falamos assim: não vou não, porque a irmã vai me olhar. Não vou não, porque o Senhor vai ficar. O que os outros vão pensar de mim? E depois lá no meu serviço, o que os outros vão falar de mim? Fica nesse prendimento, porque Ele não te leva a lugar nenhum. Ele te leva, sabe para onde? Para o banquinho. E do banquinho para a sua casa. E da sua casa só lá dentro do seu quarto. O seu íntimo com o Senhor é o seu íntimo com o Senhor. Não olhe para a direita e nem olhe para a esquerda. Porque você foi comprado com o mais puro dos sangues. Você foi comprado pela pessoa que pisou no céu, na terra, que não teve nenhum pecado. Nenhum. E você foi comprado. E Ele desceu aqui e serviu. Ele foi o homem que mais serviu na terra.
Ele serviu. Ele lavou os pés dos discípulos. Você lavaria os pés do seu patrão que te atormenta todo dia? Você lavaria os pés do seu pai, que talvez você não tenha contato com ele? Da sua mãe, do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, que talvez não tem mais nenhum relacionamento íntimo? Você lavaria? E ainda assim, o Senhor lavou e chamou aquele que o traiu de amigo. Amigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Essa foi a história que o Senhor usou Oséias e Gomer. Quem aqui já foi lá abraçar uma daquelas pessoas que fica lá em cima lá? Quem abraçou uma delas lá, um deles lá? Eu fui abraçar um, teve um dia que ele falou, ele afastou de mim e falou assim: por que você quer me abraçar? Porque o Deus que me ama também te ama. Porque o Deus que me libertou também te liberta. Porque o Deus que me quer de pé também te quer de pé. Mas eu não sou o que você pensa. Eu estou vendo exatamente o que a sua carne está fazendo. Mas eu sei o que Deus quer para a sua vida. Eu sei do que Deus pode te transformar. E eu consigo entender somente isso da parte do Senhor. Ele é misericordioso. Independente do que você passar, independente da sua luta, independente do que você viver, Ele é misericordioso, porque você já foi comprado por esse sangue mais puro que teve na face da terra. O homem que pisou aqui e lavou os pés dos discípulos. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que nós viemos aqui para prestar culto a Ele. Esse é o Deus que todo dia nós temos que prestar culto a Ele. Porque mesmo não sendo quem nós queremos ser, o Senhor ainda assim é. Ele é o Shaddai, Elohim. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Você compreendeu a grandiosidade disso? Ele é o eu sou. O eu sou, o Deus vivo, aquele que morreu e está vivo. Está vivo. E quando você levantar suas mãos e reconhecer da parte do Senhor que Ele é o seu Deus, todas as coisas na sua vida mudam. Não é diferente. Todos nós somos carnes. Se coloque sobre seus pés, venha aqui até a frente, aqui no altar. Porque nós não somos diferentes de ninguém. Quando o Senhor me entregou essa palavra, eu fiquei pensando o que fazer. Não posso ir para a parte teológica dela, porque muitos não vão entender o que a teologia fala sobre isso. Mas o mais importante é o que o Senhor faz em nossos dias. E mesmo nós vivemos um tempo de apostasia, de afastamento, e como aquela outra hora, aquele povo estava vivendo um tempo de afastamento do Senhor, hoje nós também estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo, sim. Então não deixe se enganar, que o tempo de apostasia nós também estamos vivendo. Mas nós também estamos vivendo o tempo de levantar do Senhor. Aquele tempo que outrora todos eram movidos pelo mesmo Espírito. Por esse Espírito que é o Senhor Jesus. Ele é na minha vida, Ele é na sua vida, Ele é na sua causa, independente de qual for. Só você entender e compreender a profundidade de todas as coisas colocadas no seu caminho. E a obediência, ela é o princípio de todas as coisas.
A obediência à palavra do Senhor é o princípio de todas as coisas. O Senhor, Ele não colocaria um pastor dentro da igreja para transmitir a palavra dEle, se não fosse da vontade dEle. Porque é preciso nós entendermos a parte do Senhor por esse anjo da igreja. Nós temos que entender da parte do Senhor. Nós precisamos nos achegar a esse Senhor e entender que esses filhos de Gomer e Oséias, o Senhor usou como uma metáfora, mas Ele, no final das contas, Ele amou todo esse povo. E Ele, mesmo falando que não daria o perdão a esse povo, Ele ainda assim vai dar. Porque vai chegar o tempo desse povo, desse Israel reunir. E esse Israel não é Israel lá, é Israel nós, igreja do Senhor. Porque nós somos conhecidos como a noiva do Senhor. Nós somos conhecidos como a noiva do Senhor. E essa noiva sou eu e é você. Só que Ele não casa com prostituta. Assim como Ele fez aqui com Gomer. Ele usou a vida dessa mulher. Ele usa para nos mostrar a grandiosidade desse Deus. E as misericórdias dele até nossas vidas. Que o bem que eu quero fazer, esse não faço de jeito nenhum. Mas o mal, todo dia nós praticamos. Feche teus olhos, curve a sua cabeça. Este é um louvor que nós praticamente nós oramos ao Senhor pelas misericórdias dele sobre as nossas vidas. E contamos a Ele quem nós somos. Quem nós realmente nós somos. Feche teus olhos, não olhe para nós aqui não.